Nesse vídeo, eu quero falar a respeito da vulnerabilidade, das crises, seus sintomas e também dos pensamentos catastróficos. Quando eu falo de vulnerabilidade, eu estou querendo falar da situação que o sujeito se encontra em relação aos fatores relevantes da sua vida. Isso aqui é muito importante atentar, ok? Essa pessoa, ela pode ter uma predisposição genética, ela pode ter um desalinhamento biológico, ela pode ter uma história de vida de muita dificuldade, de muitas cobranças, de muita rigidez, mas ela também pode ter, dentro desse processo de alinhamento, algumas áreas totalmente desalinhadas, que estão ligadas ao dia a dia da pessoa. Eu me refiro ao seu estilo de vida. Uma pessoa que, por exemplo, dorme muito mal, come muito mal, uma pessoa que trabalha demais, com muitas responsabilidades, muitas cobranças, né, muita pressão no dia a dia, ela tem uma desarmonia no seu relacionamento conjugal, na sua relação com os seus filhos, com a sua família, no seu entorno. Agravando ainda mais, é uma pessoa que bebe demais, fuma demais, faz uso abusivo de substâncias que com certeza vão colocá-la numa situação fisiológica bem desfavorável. Essa pessoa, ela pode, por conta desse estilo de vida, desse histórico, dessas predisposições, ela pode, a médio e longo prazo, se colocar numa condição de vulnerabilidade que irá influenciar diretamente no enfrentamento das situações, porque vão existir situações que vão exigir dela uma condição de enfrentamento, mas ela, no estado de vulnerabilidade, pode se colocar numa condição bem inferior e incapaz nesse enfrentamento. Uma pessoa vulnerável, ela fica sujeita a desabar para qualquer impacto da vida. E muitas das vezes não precisa chegar esse impacto. O próprio organismo da pessoa, ela começa a dar sinais, ela começa a reagir. Esse colapso, essa desorganização da vulnerabilidade vai gerar uma desarmonia no organismo da pessoa. Uma pessoa que não treina, não dorme direito, não come direito, trabalha sob pressão, não relaxa, não extravasa nas suas tensões, ela vai a médio e longo prazo, dentro dessa vulnerabilidade, começar a somatizar. E aqui vem a questão da crise. A crise, ela é o quê? Ela é justamente essa reação fisiológica a esse estado de vulnerabilidade. O organismo ele entra em colapso. E aqui eu quero citar alguns sintomas muito presentes em uma crise de ansiedade. A pessoa começa a ter o batimento muito acelerado, ela começa a ter uma respiração muito ofegante, essa respiração que entra e sai muito rápido, que não se expande em todo o seu organismo. Ela começa a ter sensações de desmaio, as suas extremidades começam a ficar dormentes, a pele começa a ficar mais avermelhada, tensão muscular muito forte. Esses e outros sintomas, eles começam a se manifestar de forma gradual ou de forma já impactante, intensa, criando uma desarmonia muito grande na vida da pessoa. Agora imagina, uma pessoa vulnerável que começa a ter essas reações que duram de 15 a 20 a 30 minutos, que é a crise de ansiedade, que é essa desarmonia na fisiologia, é a manifestação desses sintomas, que é reflexo dessa vulnerabilidade. Você imagina o que essa pessoa ela irá pensar? Como ela irá pensar? Eu queria dar um exemplo aqui. Pensa que você está num carro de bom motor, andando numa estrada em alta velocidade. De repente você percebe que é necessário reduzir a velocidade. Então você começa a pisar no freio e o freio não funciona. Você começa a reduzir as marchas, mas o carro não diminui a sua velocidade. Você começa a querer puxar o freio de mão, mas o carro não para. O que começa a vir na sua cabeça? Eu vou bater esse carro, eu vou morrer, será uma catástrofe, o que vai acontecer com a minha família, as pessoas que dependem de mim, a pessoa começa a pensar na catástrofe. E é exatamente, basicamente dessa forma que funciona dentro de uma crise de ansiedade. É como se o corpo fosse esse carro onde a pessoa não consegue controlar. Aliás, ela não só não consegue controlar, ela não sabe o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. Ou melhor, a mente começa a produzir o que vai acontecer. E uma mente ansiosa, ela começa a produzir pensamentos catastróficos. Ou seja, estou tendo um infarto, estou tendo um AVC,
eu vou morrer sufocado, essa é a minha hora, eu vou morrer, e o que vai ser de mim, o que vai ser das pessoas? Ela começa a pensar um cenário totalmente catastrófico e aqui começa a se instalar a ansiedade. A ansiedade ela começa a se instalar exatamente nesses tipos de pensamento que começam a ser reflexo dessa desorganização sintomática, né? Essa desorganização do funcionamento do organismo da pessoa, que é fruto, sim, de uma vulnerabilidade a qual ela se encontra.